para qualquer um. Boa noite, gente. Já que vocês estão aqui no canal Prof. Ajuda Prof. E Bora Prof. E a gente tem uma convidada ilustre, né? Falando de IA. Jovem, tem todas essas ferramentas, está sabendo aproveitar. No meu tempo, né, Gil? A gente fosse nessa época dessa menina. É uma menina, né? Então, Gil é uma das mentoras também, e Andréa, mas a Andréa não vai poder estar no momento, mas daqui a pouco ela chega. Entendeu? Aí a gente já. Acho que ela vai ter que editar esse pedacinho inicial, né, Marina? Não tem jeito. Você está falando aí, seu microfone está fechado. Beatriz, Marina, olha aqui, essa é a seu Andréa. microfone. Essa é a Andréia. Olá, tudo bem, Andréia? Tudo certo? Manda um beijo aí para todo mundo, Marina. Beijo. Estamos Tchau. ouvindo. Beijo. Tá escutando, tchau. É aniversário dela hoje. A gente deu né? Uma folga. Uma folga para ela hoje. Eu vi que tava os parabéns lá no grupo. Vou soltar o link para lá. O povo, a gente manda por e-mail, mas não tem jeito, né, gente? É porque todo mundo é ocupado demais, eu acho, é por isso. Também. Se o pessoal não olha o e-mail também, né? Também as pessoas fazem e esquecem. Já esqueci muito. Já vou. Marina, você está como co-organizadora, você tem todo. Se você quiser botar o link, pessoal, viu? Pode botar. Seja bem-vindo. Entrou e não entrou. Alô. Olá, professor Micael. Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Andréia. Boa noite, Giovana. Boa noite. Tá chegando, tá chegando. Olá, Walter. Olá, Kelly. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Jardel. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda. Boa noite, Lúcia. Beatriz e Gial, vocês estão como colaboradora, viu? Vocês podem apresentar, viu? Podem aceitar. Ok. Vocês querem que eu já coloque a minha apresentação? Já posso pôr? Pode. Já está quase na hora, né? Faltam 2 minutinhos ainda.
Gente, eu vou dar só um recadinho. No final, a gente coloca o certificado, viu? Mas a gente só coloca na live. Depois a gente não tem como colocar mais certificado, porque fica difícil, porque a gente faz um novo, aí não tem mais. Então, aquele certificado é só para aquela live e acabou, entendeu? Quem puder, quem no mesmo dia, vocês, por favor, me procurem que eu faço para vocês, ok? Mas no outro dia eu não posso nem fazer mais. Porque ele é automático, entendeu? Ele só serve para aquela data. Terminou aquela data, ele cancela ele. Porque senão a gente fica com muito forms e não tem quem aguente drive, né? Então a gente já faz aquela live, viu? Mas quem tiver algum problema pode me procurar, viu? Ou a Gil, pode me procurar, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Maria. Professor Jardel vai sim para o site, gravação. Boa noite, Andressa. Andressa também, Beatriz, é Andresa. viu? Adesa. É a fundadora noite, da comunidade, essa beleza Boa aí. noite. Essa Beatriz. Boa noite. Convidados estão aí. Beatriz, seja bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Giovana, Marina, Walter, todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, muito obrigada. Espera mais 3 minutinhos e a gente começa, viu, Beatriz? Não tem problema. A gente bota 8 horas para ver se o pessoal chega em casa, né? Mas tem gente que depende do trânsito. Hoje é sexta-feira, né, gente? Mas é normal, às vezes dá no tempo, aí dá o horário, o pessoal se dá conta e entra normalmente 5 minutinhos depois, por aí. Já estou acostumada, fiquem tranquilos.
enquanto o pessoal não chega, né? Todo mundo já sabe fazer Não uma entendi a pergunta, Marina. uma pergunta, né? Alguém já sabe fazer na inteligência artificial? Vocês já trabalham com isso? Já sabem elaborar bem uma pergunta? Aham. Complicado, né, gente? Mas tem que saber usar os verbos certinhos. Isso. Senão ele dá uma resposta muito vazia ou caminha você dentro do abismo. É aquela pergunta bem elaborada, que tem um fundamento, que tem a riqueza Né? de detalhes, porque senão sai com alguns erros e aí quem não tiver conhecimento vai tomar como verdade e vai sair fazendo. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a pergunta. O verbo correto, a situação correta. Tá aí, vamos começar, gente? O pessoal chegar, eu vou apresentar, Gio, quem for chegando, tu dá o quê, certo? A joia. Vamos lá. Boa noite a todos. A gente está aqui na comunidade Prof. Ajuda Prof, com a colaboração do canal também Bora Prof. Né? Temos as mentoras Andressa, Gio, André e Marina. Fazemos parte dessa comunidade que foi criada aí na pandemia com o intuito de quê? De ajudar, de colaborar, de contribuir. Só é isso. Mais nada. A gente só está, como é que se diz? Como organizadoras, mas todo mundo é capaz na comunidade de fazer qualquer coisa a todo momento, né? Então, eu vou apresentar a convidada de hoje, uma jovem, né? Eu digo que ela está no mundo certo, com essas coisas maravilhosas que estão acontecendo na nossa vida, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho. Ela é professora, ela é doutora já. Olha para essa cara de menina. Beatriz Bonadini. Como é? Bonadimã. Olha, eu quero ser mais chique, mas não tão simples, né? Mentora educacional, especialista em inovação pedagógica, certificada pelo Google também, biomédica, mestre em farmacologia, né? Doutora pela Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, coordenadora do curso de graduação e pós. Ela tem como é? Essa Funde A fundadora da Gen Z Inovação Pedagógica. Certo. Eu pensei que era o nome da faculdade. Desculpa. Mais de 8 anos com experiência do ensino superior, né? E delas, eu também faço parte da comunidade dela, que é muito boa, a comunidade Professor Z. Ela comanda sozinha. Tá vendo? A gente é 4, ela é sozinha. Então, entregar a você, Beatriz, essa aula maravilhosa, essa troca hoje de experiência que você vai dar a nós, professores, né? Esteja à vontade. Uhum. Marina, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Para mim é uma honra estar compartilhando o meu conhecimento e podendo ajudar inúmeros professores. E hoje vocês estão me dando o que é mais valioso de vocês, que é o tempo. E não tem dinheiro nenhum no mundo que possa pagar o tempo, né? Então, para mim, estar aqui nesse momento, com tantos professores maravilhosos me ouvindo, realmente é muito importante, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, especialmente voltado aí para a inteligência artificial, que tomou conta, eu gosto de dizer, na minha vida aí nos últimos 8 meses, mais ou menos. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a minha apresentação. Muito bem. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre a criação dos prompts, que são os comandos que a gente dá para a inteligência artificial, que é fazer aquelas boas perguntas. Eu acho que quando a gente fala de fazer boas perguntas,
Isso, para nós, professores, é um desejo antigo, né? Porque a gente sempre diz assim que o nosso aluno tem que saber fazer perguntas, que nós, inclusive, as nossas aulas, nós temos que fazer boas perguntas para os alunos, aquelas perguntas que façam com que o aluno realmente pense, que leve a uma discussão bem aprofundada sobre o conteúdo. E só é possível fazer uma boa discussão e ter uma resposta muito bem elaborada quando a gente faz boas perguntas. E é hoje isso que eu quero compartilhar com vocês. Como que a gente faz boas perguntas para a inteligência artificial. Né? E eu acredito que não só eu, mas todo mundo está assim agora, né? Terminando o semestre, terminando o ano, está todo mundo aí faltando 15 dias, 20 dias para terminar o ano, terminar as nossas escalas com aula, e está todo mundo perdendo os cabelos, porque realmente a gente fica sobrecarregado. E a inteligência artificial vem para somar muito nesse sentido. Né? E eu não quero que ninguém fique assim. Talvez agora estejamos, mas que no próximo ano isso pode ser muito mais controlado. E vocês não precisam implorar por nada hoje, porque sim, eu vou dar uma mãozinha para vocês, eu vou ajudar vocês a aprenderem a lidar melhor com a inteligência artificial e entenderem mais e usarem a inteligência artificial de forma estratégica para vocês. É isso que eu vou fazer aqui hoje. E quando a gente fala de inteligência artificial, eu gosto de fazer uma analogia também com vocês, que a inteligência artificial, assim como o WhatsApp, por exemplo, ela veio para ficar e ela não vai mais voltar. Então, nós precisamos, com certa urgência, começarmos a trabalhar isso, nós utilizarmos isso, mas também trabalharmos isso dentro da nossa sala de aula. E por que eu falo isso? Para daqui a pouco a gente não sentir aquela pressão de o aluno já vem utilizando muito a inteligência artificial e a gente ainda não sabe utilizar. Ou quando o aluno faz uma pergunta sobre inteligência artificial, a gente não tem uma resposta para dar para ele. Então, o meu pensamento é, nós, professor, temos que estar preparados para atender essas demandas que as novas gerações de estudantes estão trazendo para a sala de aula. E quando a gente traz essa discussão inteligência artificial para a sala de aula, a gente evita uma série de problemas. Inclusive, essa semana eu vi, tem várias escolas no Brasil tá se falando, né, e compartilhando algumas situações indesejadas com o uso da inteligência artificial. E aí eu faço uma discussão, também levanto aqui para vocês pensarem sobre isso, que a inteligência artificial, assim como tudo na nossa vida, ela tem o lado bom e o lado ruim. Né? Infelizmente, um dos maiores problemas é usar a inteligência artificial, para o lado ruim. Né? Então, nessa situação que a gente está vivendo no país e no mundo, que é uma situação que indesejada, né, de estudantes estarem compartilhando fotos de colegas em sala de aula, de colegas nuas, por exemplo, mas tudo modificado pela inteligência artificial, não são fotos reais. Agora, imagine se um professor, há 2 meses atrás, tivesse feito uma discussão em sala de aula e falado para os alunos sobre os benefícios, sobre os malefícios, porque, pelo que eu li na internet, foram próprios colegas de aula que utilizaram a inteligência artificial para fazer isso. Então, veja que fazer esse levantamento, trazer esse tipo de novidade é muito importante. E quando eu falo da analogia com o WhatsApp, por que a inteligência veio para ficar e ela não vai voltar? Que quando surgiu o WhatsApp, talvez lá em 2009, 2010, algumas pessoas começaram a usar rapidamente, né? Veio a tecnologia, começou a aparecer aqui no Brasil, algumas pessoas logo se adaptaram. Algumas pessoas levaram 3 meses, algumas pessoas levaram 6 meses, e algumas pessoas levaram anos. E tem hoje ainda pessoas que não utilizam o WhatsApp. E o que o WhatsApp é? Ele é o acelerador de comunicação. É isso que o WhatsApp faz, ele acelera a nossa comunicação. Se a gente for pensar lá nos anos 90, anos 2000, ali até 2006, 2007,
pouquíssimas pessoas tinham telefone. E isso dificultava muito a nossa forma de comunicação. A mesma coisa vem a inteligência artificial, nesse mesmo sentido. O que a inteligência artificial nos permite? Que a gente escale mais as coisas que a gente faz, que a gente produza com mais agilidade e em menos tempo. Isso vai permitir que a gente preste um melhor serviço, explorando tudo o que a sociedade conectada tem a nos oferecer. Porque a inteligência artificial, o que ela é? É trilhões de informações que estão disponíveis na internet, que foram treinadas, e hoje a gente consegue dar comando e receber essas informações. Para nós, parece que a inteligência artificial é uma coisa novíssima, né? Que a gente conhece aí há menos de um ano, certo? Mas, professores, a inteligência artificial, o termo inteligência artificial, ele foi descrito pela primeira vez em 1956. Então, é muito tempo. Qual é a diferença disso? É que o termo inteligência artificial era muito utilizado para análise de dados dentro das ciências da computação. O próprio ChatGPT, que é um chatbot que mais a gente acaba utilizando pela facilidade, por ter sido o primeiro a ser implementado, ele vem sendo treinado desde 2005. E não é por nada que a gente está já no 4.0, né? Tem o 3.5, que é o disponível gratuito, e o 4.0. Então, é muito tempo que essas ferramentas estão sendo testadas. E de uma maneira bem simples, imaginem que o ChatGPT, ele foi treinado, ele passou por um treino, ele é um super cérebro, que ele captou todas as informações que tem ao redor do mundo, tudo que está disponível na internet, ele tem nesse cérebro. São os algoritmos, em que nós conseguimos acessar esses algoritmos em qualquer língua, e em qualquer espaço de tempo, e qualquer conteúdo, porque ele foi treinado para isso. Então, você foi dando informação. É que nem uma criança, professores. Uma criança pequenininha, você vai treinando ela, e ela vai acumulando, ela nasce sem nenhum conhecimento, e você vai treinando, e ela vai ganhando habilidades. É isso que a inteligência faz. E aqui eu gosto de fazer uma analogia também, uma analogia relacionada a uma palestra que eu vi na semana passada. Então, a palestrante estava falando sobre o uso da inteligência artificial na questão das grandes empresas, como é que eles utilizam, porque, infelizmente, a gente não tem praticamente nada do uso da inteligência artificial na educação. O que se tem é muito pouco ainda, são algumas pessoas em específico no Brasil que falam sobre inteligência artificial, e ela disse assim, que pelo fato da inteligência artificial nos dar escala, agilidade, mais criatividade, num curto espaço de tempo, de 3 a 4 anos, vai ser exigido de todas as profissões saber usar a inteligência artificial. Isso porque as empresas não vão mais querer contratar uma pessoa que não sabe mexer com a inteligência artificial, porque eles sabem que aquela pessoa vai ser menos produtiva. Então, a inteligência artificial, ela vem muito para ajudar na educação a resolver os nossos maiores desafios. Um deles é a desigualdade, outra a pobreza e a defasagem da educação, porque a inteligência artificial, ela permite que todos nós, à medida que a gente coloque qualquer informação, que a gente faça uma pergunta, que a gente dê um comando para a inteligência artificial, ela vai nos dar uma resposta. Claro que aqui eu não estou incluindo aquelas escolas que não têm acesso à tecnologia, por exemplo. Mas a inteligência artificial vem para reduzir muito. Por quê? Se o professor de uma escola, mesmo que uma escola, digamos assim, que está com uma defasagem educacional, qualquer comando que o professor der, mesmo que seja um comando simples, ele vai ter acesso à mesma informação que eu tenho, a mesma informação que a Marina tem, a mesma informação que o Walter tem. E a mesma informação que uma escola lá nos Estados Unidos pode ter, a gente pode ter também. Porque ele faz um compilado de tudo que tem de informação
e nos dá a resposta para aquilo. Por isso que o mais importante da inteligência artificial é saber fazer os prompts, que são os comandos da inteligência artificial. E agora, professores, imaginem vocês competirem com alguém que tem luz e internet e vocês não têm. O que acontece? Quem é que vence essa batalha, será? Quem é que tem mais chances numa batalha? Alguém que não tem luz e internet e alguém que tem luz e internet. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Quem sabe mexer com a inteligência artificial, quem sabe lidar com a inteligência artificial, tem muito mais chances no atual mercado. Então, é urgente essa necessidade de a gente buscar, né, informações e como aplicar a inteligência artificial na educação no Brasil. E não só isso, treinar os nossos alunos, treinar os nossos estudantes a como eles podem usar a inteligência artificial. Para, de certa forma, evitar que o aluno venha com aquele copia e cola, para que a gente possa estimular aquele pensamento crítico no aluno. Vamos fazer uns testes nas nossas salas de aula. Pessoal, olha, vamos fazer atividade tal, nós vamos usar a inteligência artificial. E aí o professor começar a fazer perguntas para esse aluno. Olha, será que o que você buscou na inteligência artificial é verdade? Será que essa referência que ele te deu é ok? Será que esses termos que a inteligência artificial utilizou são termos adequados? São termos de linguagem adequados? Então, para que a gente faça com que o aluno entenda que não é só copiar e colar. Cabe a nós temos esse papel de ensinar ele a utilizar, porque o mercado vai, independente do período, o mercado vai exigir que os nossos alunos, que são futuros trabalhadores, que são futuros profissionais, saibam lidar com inteligência artificial. E isso precisa começar na escola. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já deve ter buscado ou ouvido o termo prompt e buscado na internet algo relacionado a isso, né? Prompts para fazer um exercício em sala de aula, por exemplo. Buscado no Google uma informação assim, o que é um prompt? E aí vem um negócio assim, vem uma matéria assim, 35 prompts do ChatGPT que podem ser utilizados por professores. Vem esse tipo de matéria. E aí você entra na matéria, né? E aí aparecem prompts nesse formato aqui. Frases curtas, com pouquíssimas informações, e os professores começam a utilizar esse tipo de prompt, dar esse tipo de comando, que é uma frase sem informação nenhuma, eu posso dizer. Uma frase curta, nada objetiva, não tem informação nenhuma da minha disciplina, eu não tenho informação da minha especialidade, qual é o público que vai ser atendido, que tipo de atividade que a gente que você quer com aquela aula. Então, não é isso que é um prompt, é o que eu vou mostrar para vocês hoje, que é um prompt eficaz. E o prompt nada mais é do que um método de busca na inteligência artificial. É um comando que você dá, é um comando de inteligência artificial que você dá para todas as ferramentas de inteligência artificial, seja um chatbot como ChatGPT, como Bard, que também é um muito usado, e tantos outros que a gente tem por aí hoje, que já são infinitas o número de ferramentas que a gente utiliza na inteligência artificial. E como diz, então, o famoso coach aí, boas perguntas nos geram boas respostas. Né? Então, a inteligência artificial, ela exige isso. Ela exige que nós façamos boas perguntas para que ela nos dê boas respostas. É a mesma coisa, professores, quando a gente está exigindo, quando a gente está querendo uma atividade de um aluno nosso. Para que o aluno entregue aquela atividade com tantas páginas, com tantos caracteres, executando tal e tal, que ele consiga
executar tal e tal e tal competência, para que ele resolva aquela situação, o que o professor tem que fazer? Tem que dar o comando para o aluno. O professor tem que dar o comando, porque se o professor não dá um comando claro, não dá uma orientação clara para o aluno, o que vai acontecer? O aluno vai te dar uma resposta ruim do que você pediu. Porque quando você está pedindo um trabalho, você está perguntando algo para o teu aluno. Se você não deixar bem claro, bem descrito, bem objetivo, o teu aluno vai dar um trabalho ruim. Claro que não é só isso, mas na a maior parte, posso dizer que 80%, 90% das situações que o aluno entrega um trabalho não desejado, da forma não desejada para o professor, é comunicação. Não teve comunicação adequada entre professor e aluno. É a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, agora vamos entrar no que é mais importante e o que é mais precioso da aula de hoje, que são a criação dos prompts. Como eu já falei, prompt é um comando que a gente dá para a inteligência artificial. E eu tenho uma metodologia simples, fácil, que vocês podem anotar aí nas suas casas, que foi uma metodologia criada pelo Bruno Piscinini. Que para você criar um prompt, você deve seguir essa regra. Você precisa criar uma persona. Quem é a minha persona? Eu sou professora. Todos vocês que estão aí do outro lado são professores. Então, a persona de vocês é o professor. Não é o arquiteto, não é o engenheiro, não é o médico, é o professor. Quando você já diz professor, a inteligência artificial já entende, é um professor que está pedindo. Tá? Então, veja, passo 1, a persona. Segundo momento, e aí no professor professor do quê? Sou professor de biologia, de matemática, de língua inglesa, de fisiologia, de filosofia, de história. Sou professor de tal disciplina. O roteiro. O que é o roteiro? Que é a segunda parte do comando. É a ajuda que você precisa. Você precisa dizer para ele o que você quer. Vou fazer uma atividade X e eu preciso de uma lista de exercícios para executar determinada atividade. Eu preciso de um exercício para trabalhar com crianças com neurodivergência. Eu preciso de uma atividade para trabalhar com criança com autismo. Gente, uma das coisas que me marcou muito, assim, foi que eu estava conversando com uma professora, umas 2 semanas, eu acho, e ela falou que, embora ela era especialista em neurodivergência, ela tinha dificuldade, às vezes, de criar atividades, porque a maioria das atividades que a gente tem como atividades padrão, numa escola, por exemplo, ela não atende a todas as neurodivergências, né? Ou ela atende, mas nem sempre, às vezes, atende 100% esses estudantes. E aí ela começou a utilizar a inteligência artificial para, olha, ela copiava, olha, tem essa atividade aqui, a minha escola está fazendo essa atividade, me dê sugestões para fazer uma atividade igual a essa para uma criança com autismo. Gente, isso é divino. Você poder fazer a mesma atividade com todos os alunos fazendo uma simples adaptação. E isso é em segundos, porque se a gente for ter que pensar, planejar uma atividade assim, você leva muito tempo. Metodologia ativa. Caso clínico, que aí é ensino superior, ele nos ajuda e tanto. Fazer uma aula prática, quem é prof de ciência. Eu tenho isso na minha escola, a minha realidade é essa. Os meus alunos trouxeram uma banana, uma maçã e uma laranja. Como é que eu posso fazer uma atividade de microscopia com esses 3 elementos? Ele te diz o que você pode fazer. Então, não temos mais motivos para não utilizar a inteligência artificial.
Então, o terceiro ponto é o objetivo. Qual é o objetivo? É a história, né? O porquê que você quer. O objetivo é que o aluno desenvolva a competência tal, o objetivo é que o aluno revise o conteúdo, o objetivo é que o aluno aprenda o alfabeto, o objetivo que você quer com aquela atividade. Aí, depois vem o método, o método que você quer, um panorama, né? Então, o que é o panorama? Dizer o que você quer criar e para quem você está falando. O que é isso? Quem é o teu público? São crianças com neurodivergência, são adolescentes, são jovens do ensino médio, são crianças classe média baixa, são crianças classe média alta, a média de idade é tal. Você conta para ele quem são os seus alunos. Estão vendo que a gente está dando a informação muito boa para ele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai juntar tudo que tem de logaritmo relacionado a esses comandos que você deu. E ele vai te dar uma resposta. Esse aqui é o slide que vocês têm que tirar foto e guardar. Ou anotar aí no caderno de vocês, tá? Porque isso ajuda muito vocês criarem o prompt de vocês. E o último, que é o tunar, que é o lapidar. Vocês vão lapidar as informações que vocês pediram. Por exemplo, você pediu um texto sobre inteligência artificial para trabalhar na matemática, tá? Ele não ficou com uma linguagem muito humanizada. Você pode tunar, dizer, olha, eu preciso de uma linguagem mais humanizada para essa atividade. Ele vai transformar aquilo numa linguagem mais humanizada. E isso é muito importante. Professores, quero falar para vocês agora, antes da gente ir para o próximo slide, algo muito importante, tá? Na inteligência artificial, nem tudo são flores. A gente tem 3 tipos de bugs principais, tá? Primeiro deles, a alucinação. E isso é uma coisa para a gente trabalhar muito com os nossos alunos. Ele inventa coisas, e o nome que eles dão para esse bug é alucinação mesmo. Como ele tem um excesso de informação, ele não sabe controlar as informações, então, muitas vezes, se você não deu algo muito claro, ele pode inventar alguma coisa que não existe. Isso aconteceu já. Eu já falei várias vezes esse exemplo. Quem me acompanha na comunidade de Professores Z sabe disso, que é uma situação nos Estados Unidos, que um advogado fez uma resposta a uma ação judicial, né? E esse advogado utilizou as fontes do ChatGPT e as fontes não existiam. Isso é uma alucinação. Outro problema importante que a gente tem com o ChatGPT, o 3.5, é que ele só tem informação até setembro de 2021. Ele teve uma breve atualização em fevereiro de 2022, mas não foi muita coisa, porque eles focaram no 4.0, que é o ChatGPT pago. Tá? Então, são 2 pontos que a gente tem que ter muito cuidado fazendo esse uso da inteligência artificial. Então, vejam que mais importante do que qualquer outra coisa é o indivíduo que está sentado atrás desse computador dando comando da inteligência artificial. Então, eu sempre falo, a inteligência artificial, a tecnologia, está aqui para nos ajudar. Mas nós, professores, somos fundamentais para fazer com que esse processo de fazer do senso crítico, né? De saber o que ele está criando realmente é verídico. Eu vou precisar colocar o meu carregador aqui, que eu realmente esqueci de pôr antes. Me deem um segundo, por favor. Me perdoem. Então, a gente tem que ter atenção a essa questão dos malefícios também aí, né? Não malefício, mas esses problemas que a inteligência artificial tem também, né? Nem tudo são flores na inteligência artificial. E, professores, se vocês não sabem como fazer um prompt,
não estão com muito tempo, não quer criar um prompt, porque o prompt, sim, você precisa criar o teu prompt. E aí, uma sugestão que eu dou, queridos professores, tá? Façam uma lista de prompts de vocês. Mesmo que a inteligência artificial, ela fica ali no ChatGPT, ele fica armazenado, os prompts, a listagem de prompts, né? É muito importante que vocês façam uma lista, tipo, pega no Word, no Google Documents e tenham os prompts de vocês, para toda vez vocês não precisarem estar indo criar um novo prompt. Ah, uma lista de prompt para exercício, faça, depois tu só adapta para a disciplina. Uma lista de prompt para uma atividade X, faça o prompt, depois guarde esse prompt. E quando eu falo de armazenamento de dados, tá aí o terceiro problema da inteligência artificial, né? O terceiro dificuldade que a gente tem com ela, e aqui eu peço encarecidamente a atenção de vocês, é que a inteligência artificial armazena os nossos dados. Então, a gente não pode colocar nome dos nossos alunos, nomes de colegas, não podemos colocar dados sensíveis, informações que não podem ser divulgadas, tá? Ou alguma coisa que você acha que, olha, não seria legal divulgar. Não coloquem na inteligência artificial. Porque ela armazena por 30 dias e depois a gente ainda não sabe o que ela faz com isso. Porque é algo muito novo. Então, é nós que temos que ter esse cuidado dessa questão da inteligência artificial. Não soube, professor, fazer o prompt, ficou na dúvida? Fale sobre o seu problema. Fale sobre o problema para ele. Diz, eu sou professor de matemática, eu tenho uma turma de 50 alunos, eu estou com dificuldade de fazer um exercício para atender o tópico tal e tal e tal e tal e tal, para desenvolver as habilidades e competências X e Y. Conte o problema, mas conte o problema com detalhes. Tá? Conte o problema com detalhes. Que nem quando a gente sofreu alguma coisa triste, assim, a gente quer ir contar para um amigo, desabafar, o que a gente faz? Especialmente as mulheres, né? A gente conta os pormenores, os detalhes. E é isso que a gente vai fazer com a inteligência artificial. A gente precisa contar os pormenores para ela ser efetiva com a gente. Então, não lembrou da metodologia, não lembrou da ferramenta? Conta o teu problema. Conta o problema. Ele vai te dar o que você precisa. Então, isso é muito importante. Marina, vamos abrir para a pergunta agora. Como é que vocês fazem? Fique à vontade, tá? Pode perguntar. Se alguém tem dúvida, aproveita agora, que ela vai entrar na parte... É um comentário, na verdade. É para ela ser a nossa melhor amiga, mas aquela melhor amiga na qual a gente não confia cegamente. Isso aí, boa, tá? Melhor amiga que a gente não pode contar o nome do infeliz que te deu problema, né? Não pode contar aqueles pormenores, assim, no sentido de contar o nome, dar detalhes muito íntimos, digamos assim. Né? Perfeito, Giovana, o seu comentário. Mas tem que contar, quanto mais informação a gente dá, melhor vai ser. Tu não vai pôr número, não vai pôr documento teu, não vai pôr nome e sobrenome da pessoa, por exemplo, não vai pôr nenhum dado sensível da tua escola lá, da tua turma, tá? Porque a gente realmente ainda não sabe o que a inteligência artificial faz com a informação que a gente põe ali. Muito bem. Uma dúvida, Beatriz. Desculpa, Giovana, desculpa. Tem problema, pode falar. Você falou, eu criei hoje, na verdade, hoje eu fui íntimo com a AI, com o ChatGPT. Eu estava querendo criar uma atividade matemática para meus estudantes do terceiro ano. Eu fiquei na dúvida, muitos mandaram para mim as resoluções. Uhum. Eu fiquei na dúvida se eles podem utilizar as questões, utilizar também o ChatGPT para ter a resolução das questões. Eles podem sim, tá, prof? Então, aí que entra o X da questão, né? Tudo que a inteligência artificial produz, ele é considerado algo
me fugiu a palavra agora, algo novo, né? Não é algo copiado, porque ela faz uma junção de números algaritmos, certo? Algumas situações, por exemplo, eu já pedi um protocolo para uma aula prática, e aí ele me trouxe a referência de onde ele tirou, e eu fui conferir, era o quê, tá? Mas a grande massa das coisas, ele é para ser, né, algo inovador. Para a matemática, a inteligência artificial, ela realmente é muito fraca, tem algum colega que acabou de comentar, porque ela não é números, ela não é para números, ele é para textos. Tá? Então, ela é bem ruim, mas ela resolve algumas coisas, mas ela dá muito erro na inteligência artificial para matemática, para cálculo, para essas coisas físicas, assim, que exige mais essa questão de cálculo, coisas com números, ela é bem ruim, tá? Mas o que o aluno pode fazer? Ele pode pegar a tua pergunta, jogar na inteligência artificial e pedir a resposta para aquela pergunta, tá? E aí entra nós, professores, com essa questão de como é que a gente faz para realmente não deixar que o aluno utilize só a inteligência artificial. E simplesmente copia e cola. Entra naquela questão de a gente fazer boas perguntas para o nosso aluno. Fazer uma sequência de perguntas para ele. Fazer o que eu gosto de chamar de aprendizagem indutiva. A geração Z, a geração alfa que está no ensino básico, geração Z que está no ensino fundamental e ensino superior. A aprendizagem indutiva é a melhor forma de aprendizagem. O que é aprendizagem indutiva? É que você vai induzindo o aluno a pensar. Ele não tem que responder o cálculo por completo no primeiro momento. Ele tem que responder uma parte, e você vai fazer uma segunda parte, vai induzir ele tem que usar o número de cima para resolver o de baixo. Você faz uma pergunta criativa para ele. E, professores, se eu pudesse dar talvez uma dica de ouro, assim, se eu pudesse dar algo que transformou a minha vida e que eu sei que vai transformar a vida de vocês, utilizem coisas do dia a dia dos alunos de vocês. Façam os alunos se sentir parte do processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor Micael vai criar uma lista de exercícios utilizando o ChatGPT, tá? O que você pode utilizar? Cria lá e adapta para coisas do dia a dia, né? Então, isso também faz com que eles pensem, tipo, incluir estou colocando aqui algumas, veja 1 quilo de arroz na sua casa, ou 1 litro de shampoo corresponde a quantos ml, verifique dá o comando, verifique no seu banheiro, 1 litro de shampoo equivale a quantos ml, diga para ele ir até o banheiro. Veja se você tem um shampoo esse tipo de coisa, sabe? Incluir a rotina do aluno, fazer com que ele faça parte do processo de ensino e aprendizagem. Porque muitas vezes vai a pergunta lá, quantos ml corresponde a 1 litro de shampoo? O aluno só vai sentar e vai responder, mas ele não fez nenhuma ação. E por que eu coloco isso de fazer uma ação? Fazer ação não é só responder, Fazer uma ação é um conjunto de situações. E aí, eu entro no processo de ensino e aprendizagem significativo. Um processo de ensino e aprendizagem significativo, ele envolve os 5 sentidos fisiológicos da aprendizagem, que é o tato, que é o escrever, muitas vezes, mas é pegar o shampoo e olhar ali, que é tanto. É o visual, porque eu olhei. O shampoo tem cheiro, ele cheirou alguma coisa. É o auditivo, porque quando ele abre a tampa, ele ouviu alguma coisa. Nesse caso, ele só não vai conseguir ter o paladar, né? Mas esses são os 5 sentidos. Toda atividade que a gente consegue colocar os 5 sentidos da aprendizagem, ela é mais efetiva e significativa para o nosso aluno. Eu sempre dou esse exemplo para a parte do inglês, de espanhol, de outras línguas. Vamos falar sobre números, sobre frutas, sobre cores? Peça para o teu aluno trazer uma fruta de casa.
Que fruta você trouxe? Uma maçã. Como é que é maçã em inglês? Você está dizendo para o aluno, traga algo da tua casa. Aí o que o aluno inconscientemente entra na cabeça dele? O aprendizagem está em todos os lugares e o professor está pedindo para mim trazer algo da minha casa. Então, eu sou importante. A minha casa é importante para aquela aula. E faz com que o aluno fique com mais foco e concentração naquela aula. Então, sempre que a gente puder envolver todos os sentidos, é melhor. E a inteligência artificial nos ajuda também quando você dá esse tipo de comando. Exercícios que envolvam os 5 sentidos do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, já vou puxar o gancho aqui, me perdoe, Marina, mas eu acho que a nossa aula vai levar mais que 1 hora, porque eu amo falar sobre isso, que são os perfis de aprendizagem, tá? Que é o perfil auditivo, visual e sinestésico. A gente tem que estar muito atento para isso. A gente tem diferentes perfis na nossa sala de aula e também o perfil de inteligências múltiplas. A gente tem aluno que é mais musical, a gente tem aluno que ele é mais da parte da matemática mesmo, da lógica. Nós temos alunos que eles são mais da parte da natureza, tem aluno que é mais espacial. Então, a gente precisa estar atento também, olhar para a nossa sala de aula e dizer, olha, que aluno que eu tenho ali? Como é que eu posso ser, como é que o que eu estou ensinando pode ser mais significativo para o nosso aluno? E a gente também olhar para o sentido de que eu sei o conteúdo, o meu aluno não sabe. Eu preciso ensinar. Se ele não aprendeu por A, ele vai aprender. Tu vai ensinar por C, por D, por E, por F. Porque a gente que tem. A gente já passou por aquilo. Eu já passei por todo... Eu já passei... Quanto tempo eu fiquei estudando inteligência artificial? Então, eu tenho que vir aqui e dar o meu melhor. Tem que passar tudo para vocês. Porque eu quero que vocês realmente aprendam sobre inteligência artificial. Então, prof, é possível, tá? Voltando à sua resposta, que ele utilize o conteúdo que você deu. Inclusive, ele pode tirar foto, a inteligência artificial lê a foto, lê o texto que está escrito, tá? Mas, professores, voltando ao nosso tema central, que é a criação de prompts. Aqui tem um exemplo de um prompt para vocês, que eu criei, tá? Que é um prompt para exercício, certo? Como que você pode criar? Aqui tem um exemplo, tirem foto, tá? Anotem esse prompt, certo? Porque ele é muito bom, façam um print da tela e ele dá muito certo, tá? Depois vocês pegam a foto, colocam lá no Canva e peçam para o Canva extrair o texto, ele extrai o texto, aí vocês têm o texto na íntegra para fazer o que vocês quiserem, tá? Ou no próprio Bard. No Bard é possível, sem ter o gratuito, tá? No ChatGPT ele faz, só que tem que ser o pago. No Bard é o gratuito, você consegue extrair. Você coloca lá e pede, extrai o texto dessa figura, ele vai extrair para vocês. Olha só, eu sou um professor da disciplina tal, de uma escola pública, meus alunos têm tal idade e gostam de fazer atividade assim, assim, assado, gostam disso, disso e daquilo. O objetivo da minha aula, da minha atividade é tal. Aí vai vir as competências, o que você quer que o aluno desenvolva. Aí você tem que olhar para a taxonomia de Bloom, que é muito importante, e hoje a gente já tem, e talvez vai ser uma das minhas próximas aulas ali na comunidade Professor Z, falando sobre a aplicação da inteligência artificial, voltado para a taxonomia de Bloom, né? E aí você entra através do método tal, aí é uma lista de exercício, uma aula expositiva, uma metodologia ativa, a leitura de um texto em um ambiente X. O que é o ambiente? Uma sala de aula flexível, no jardim, na sala de aula, na biblioteca, no shopping, por que não? Né? Então, o ambiente da sua aula. Aí, no final, assuma de professor e faça uma lista com 20 exercícios para atender diferentes perfis de aprendizagem. Ou, se você tem um perfil demandante na sua sala, coloque coloque sinestésico, e depois tu coloca essa atividade agora para um perfil visual, depois essa atividade para um perfil auditivo, tá? Mas vejam que não é uma frase de 2 linhas. É um texto que eu mandei para ele.
E aí ele vai me dar a resposta. Certo? Então, é assim que a gente faz um prompt, seguindo essa metodologia. E aí, dentro desse como, é muito importante, no final ali, vocês colocarem, né, que entra no tunar. Atue como um professor, faça um plano de aula no formato de slide, de Word, de PDF. Tá? Ele vai fazer para vocês. E aí, no final, você coloca, assuma de professor, faça a lista e me dê no formato de Word. Ele vai criar um documento do Word para você baixar. Não precisa nem copiar e colar. E slides, ele vai te dar a sequência de slide, o título e o conteúdo em cada slide. Depois, você pode pegar esse texto, colocar uma extensão que é Slide AI, lá no Google Imagem, no Google Apresentações, e essa extensão cria os teus slides direto no Google Apresentações, tá? E você gastou em tudo isso quanto tempo? Pensem aí na cabeça de vocês quanto tempo gastaria para fazer tudo isso com a inteligência artificial e quanto tempo a gente gastaria sem a inteligência artificial. É muito mais rápido. Claro que o professor tem que parar e fazer o quê? Analisar se aquele exercício faz sentido, se aquilo que a inteligência artificial criou é ok ou não. Eu já teve situações, inclusive, não me lembro se foi agora bem recente, eu dei um comando, a inteligência artificial me trouxe um termo, e o meu comando estava bem bom, assim, ele não estava... Eu pensei, será que eu falhei no comando? Não, eu revisei o comando e falei, não, mas eu dei informação. Ele me deu um comando errado, e como nós treinamos também, cada vez que você pergunta, você está treinando ele, né? Aí eu disse, o termo que você me mandou não é o termo correto. Ele me agradeceu, acredito, eu fiquei até impressionada. Mas é por quê? Por que ele agradeceu? Porque ele vai armazenar aquela informação. E eu falei, o melhor termo seria isso, 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 isso e aquilo. Porque eu sabia da informação. Então, veja o quanto nós somos importantes dentro do processo de ensino e aprendizagem, da criação de aula. E você sempre pode ir melhorando os seus prompts, que é aquele comando que eu mostrei para vocês, dentro daquela metodologia aí, né? Você vai moldando a resposta. Por quê? Dentro daquela lista de exercício, imaginem que ele criou uma lista de 10 exercícios, de 20 exercícios, né? Você pode dar um outro comando para ele. Assuma como especialista em educação especial e faça diferente do que você criou. Faça para um aluno com autista, ele vai criar. Traduza, ele traduz. Faça exercício, questões objetivas com 5 respostas, me dê a resposta correta e justifique. Ele te dá o exercício, te dá 5 respostas objetivas, te dá a resposta correta e justificativa. E aí você coloca automaticamente num formulário e está pronto as suas questões, não precisa ir buscar atrás das questões, só que o professor tem que saber qual é a resposta correta e se aquela justificativa está ok, certo? Então, vejam que nós somos fundamentais. Traduza, crie, aí entra mais também de crie no modelo ENAD, crie no modelo Enem, crie no modelo Prova Brasil, o que vocês quiserem, tá? Você pode pedir e ele vai te dar. Às vezes, ele traz uma linguagem não muito humanizada, tá? Você percebe que ele tem muita redundância, e aí você pode pedir uma linguagem mais humanizada. E aqui, professores, é o pulo do gato. A gente tem verificadores de inteligência artificial, tá? A gente já tem os verificadores, mas o professor, ele consegue olhar para uma resposta de um aluno que é copiado e colado e ver facilmente, tá? Porque a inteligência artificial, muitas vezes, ela usa uma linguagem que não se usa, aquele grupo de alunos, ele não usa aquela linguagem, né? Não usa aquele tipo de palavra, aí você vê que está muito estranho, você pode chamar o aluno, você pode pegar um texto e dizer, olha, pessoal, vocês acham que esse texto condiz o que a gente vem trabalhando? Sem expor o aluno, só pega o texto. Vocês acham? Vamos avaliar isso, turma? Eles mesmos vão dizer para vocês que não cabe, né? Então, vejam que a gente precisa ter
muitos critérios para que a gente tenha uma boa resposta dentro da inteligência artificial. E ela vem, sim, para somar muito, tá? E eu vejo a inteligência artificial, embora a gente tenha muita gente fazendo críticas à inteligência artificial, eu vejo a inteligência artificial como uma grande oportunidade para nós. O professor que estiver utilizando a inteligência artificial, sem dúvida, é já um professor que está muito tempo na frente. Tá? É aquele professor que vai fazer coisas mais personalizadas, vai fazer coisas inovadoras na sala de aula. Gente, os meus alunos me falam, eles dizem assim, prof, você é uma das únicas que usa a inteligência artificial, eu disse para a gente usar. E eles percebem isso, e eles passam a admirar mais e a gostar mais daquele professor que traz a novidade para a sala de aula. Porque é o mundo deles. Eles estão vivendo a inteligência artificial na vida deles. E eles querem saber mais daquilo. Geração alfa, geração Z, eles são ávidos por conhecimento. Eles querem aprender, eles têm fome. Por quê? Eles têm muita informação. Então, eles querem aprender cada vez mais. E quando o professor traz o que ele está vivendo, a dificuldade dele naquele momento, o aluno, ele se sente valorizado. Agora, às vezes, tu remonta 10 anos atrás, o aluno entende, meu Deus, eu nunca vou usar, já estamos anos-luz na frente. E aí, isso acaba levando o aluno à distração. E aí, tem uma frase que, para mim, faz total sentido, professores, que é, não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas. As pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial vão substituir as pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial. E para finalizar a aula de hoje, eu falo para vocês que, embora a inteligência artificial traga muita coisa positiva para a nossa vida, a gente ganha muito tempo com ela para ficar com a nossa família, a gente fica mais criativo, mais inovador, você começa a inovar cada vez mais. As habilidades cognitivas, como a resolução de problemas complexos, pensamento crítico e a criatividade se tornarão ainda mais valiosos. O humano jamais será substituído, gente. Nós fazemos coisas que a máquina não consegue fazer, que é sorrir, é chegar perto e dizer para um amigo, eu tô vendo que o teu olho tá triste hoje, dar um abraço, ver que o nosso aluno tá triste, olhando para o nada e chamar aquele aluno e pedir, tá tudo bem. Essa semana, quarta-feira, eu fiquei 40 minutos falando com uma aluna minha, que eu olhei no olho dela e eu vi que ela não estava bem. Eu chamei e falei, eu quero conversar com você no final da aula. Terminei uns minutos antes da aula, e eu falei, tá tudo bem? Eu pedi. Ela começou a chorar na hora, gente. Quando eu pedi, tá tudo bem, ela me abraçou e começou a chorar. Ela não estava bem. E isso a máquina não faz. Jamais vai fazer. Então, o professor, ele é a coisa mais importante da face da Terra. E os nossos alunos, eles passam muito tempo com a gente. E nós temos a oportunidade de tocar a alma de tantos alunos que passam pelas nossas mãos, seja usando a inteligência artificial ou não usando. A gente toca a vida a gente muda a vida desses alunos. E ser professor é a única profissão que não tem efeito adverso, né? Porque tudo que a gente fala é para edificar. Tudo que a gente fala é para construir aquele aluno. É para aquele aluno que ele entrou na nossa aula, que vocês todos que entraram aqui 8 horas, vocês não tinham muito conhecimento sobre inteligência artificial. E a partir de agora, vocês deram um novo passo na vida de vocês. E é esse que é o grande papel do professor, transmitir, transbordar e fazer com que todos ao redor cresçam e se fortaleçam. E é isso que a gente faz com os nossos alunos todos os dias. Eu sempre conto, pessoal, todo semestre, eu sei que muitos de vocês trabalham por trimestre, mas todo início de semestre eu olho para as disciplinas que eu vou ministrar e eu conto quantos alunos tem na turma.
Aí, às vezes, eu tenho turmas muito grandes, eu falo, por exemplo, esse semestre eu dei aula para 300 alunos. E aí, quando eu inicio o semestre, eu sempre mentalizo assim, nossa, Deus me deu a oportunidade de tocar positivamente a alma de 300 vidas. Hoje à noite, eu tive a oportunidade de estar tocando a alma, a vida, podendo mudar, transformar a vida de 23, 25, 28 pessoas em alguns momentos. Então, isso é a grandeza de ser professor. E não tem nenhuma profissão igual. E já dizia o Mário Sérgio Cortella, né? Nós somos a única profissão que as pessoas vão atravessar a rua para cumprimentar. Desde aquele aluno que a gente deu aula bem pequenininho, se ele nos encontrar numa cidade diferente, na praia, ele vai atravessar a rua e vai vir te dar um oi. Ele vai dizer, você foi meu professor. Ninguém faz isso com o dentista. Quando você encontra o dentista de férias, tu não vai lá dar oi. No máximo, tu dá um tchauzinho de longe. Agora o aluno vem. Ele vem nos dar oi, ele quer nos dar um abraço. Pode ser aquele aluno que te infernizou a manhã inteira na aula. Se ele te ver no mercado no final do dia, ele vai te dar oi. E para ele tá tudo bem, porque os alunos nos amam. Às vezes não parece, mas a gente é muito importante para os nossos alunos. E a gente faz uma diferença enorme na vida deles. E eu quero convidar agora todos vocês a, se quiserem participar da comunidade Professor Z, é uma comunidade que toda segunda-feira eu compartilho gratuitamente. Aula, toda segunda-feira tem aula às 10 horas da manhã. Então, é uma aula mais curtinha, são uns 30 minutos, 40, e depois a gente bate um papo bem legal, mais uns 30 minutos, porque eu gosto de falar bastante. Então, a gente conversa um pouquinho, aqui está o QR Code, vocês podem acessar a minha aula. E aqui tem o meu Instagram também, se vocês quiserem estar me seguindo no Instagram, fiquem à vontade. E tem uma frase do Walt Disney que eu gosto muito, que é lembre-se de que a magia começa com você. A magia começa primeiro com a gente, e a gente é que nem as princesas, né? A magia está com elas e elas transformam ao redor com o brilho, né? Então, a magia está com a gente tem a capacidade de transformar tudo ao nosso redor, e eu acredito muito que nós, professores, que somos inovadores, que buscamos por atualização, temos o poder de mudança na educação. Marina, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa noite extraordinária, me coloco à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho. Quem quiser perguntar, gente, esteja à vontade, dúvida, aproveite. Aproveite a Beatriz, que ela estuda muito, gente. Essa menina estuda muito, vocês não sabem. Vou olhar as perguntas aqui enquanto, tá? Boa noite, boa noite. Na verdade, não é pergunta, é agradecer, né, pelas palavras e complementar também. Hoje, como eu falei aqui no chat aí, uma estudante, ela me chamou também via WhatsApp, falou que queria falar comigo antes da aula. Aí eu fiquei preocupado, cheguei cedo para falar com ela. E nós teríamos uma avaliação hoje na sala, então ela me chamou e falou que não tinha condições de fazer a avaliação dela hoje porque ela não havia tomado o remédio antidepressivo dela. Eu não sabia que ela tomava remédio antidepressivo. Eu perguntei para ela, mas você não tomou porque você não tem condições de comprar? Ela falou assim, não é isso, é que não tem aqui na cidade esse remédio e eu não consegui encontrar. Aí eu fiquei assim, sem saber o que fazer na hora, aqueles 5 segundos parado assim, aí eu falei para ela assim, faz o seguinte, não faz avaliação hoje, deixa que a gente vai, no outro momento a gente vai fazer essa avaliação, eu quero que tu relaxe, fique tranquila e não se preocupa que tudo vai dar certo. A gente sabe que no final de ano, assim, estudantes, especialmente da turma de terceiro ano que está se formando, preocupados com alcançar a nota, né? Que infelizmente ainda as notas. Eu sou totalmente contra esse processo de avaliar alguém com nota, essas coisas assim. Eu
Eu sempre falo que a nota ela não define o que o estudante sabe, né, e sim o que ele apresenta durante o dia, na sala de aula, aquelas coisas. Comportamento não é nota. Só que, infelizmente, a gente é obrigado a lançar uma nota lá para eles. Exatamente. E assim, eu fiquei muito feliz, né, em ouvir. Como alguns sabem, eu sou aqui do norte, aqui do Amapá. Eu creio que acho que eu seja o único aqui do Amapá que esteja nesse grupo aí, né? Eu gosto muito desse momento, né, de aprendizado, né? Eu sou de exatas, sou de matemática, mas eu busco outras áreas. Eu estou fazendo uma pós-graduação em linguística aplicada. Vou começar uma outra agora também em Ciências 10, né, pelo Instituto Federal. E, assim, eu gosto de sair da caixinha. Eu gosto de chegar na sala de aula e ouvir do estudante falar assim, esse professor, ele é meio doido, porque ele foge um pouco do convencional, de simplesmente colocar números lá. Então, eu utilizo muito a inteligência artificial, por isso que eu quero aprender mais, porque as minhas práticas experimentais, eu utilizo o chat GPT para buscar informações lá, né? Porque é muito complexo a gente buscar alguma coisa assim em livros, ou mesmo na internet, no Google, e o AI veio para ajudar muito. Então, assim, eu aproveito bastante, né? Claro, não sei muito, né? O que eu aprendi hoje aqui, eu vou utilizar a partir de amanhã, né? Para poder levar esses estudantes, assim, a gostar de matemática também, né? O meu intuito sempre é esse, é fazer o estudante gostar de matemática, porque eu creio que gostar de mim eles gostam. Eles até falam assim, professor, você é um cara muito legal, o único problema é que você é professor de matemática, porque você não escolheu outra área. Então, assim, eu falo assim, mas assim como eu gosto, vocês vão gostar um dia, né? Porque faz parte do dia a dia, faz parte da vida deles. Eu falo para eles que o ano que vem eles vão sair da escola, mas eles vão fazer um concurso, fazer o Enem, fazer processo seletivo, alguma coisa, e vai ter a matemática lá. Eles vão lembrar de mim nessas horas lá. Então, eu fico feliz, obrigado, né, a Marina, que eu tive a oportunidade de falar no WhatsApp também, muito gentil. E os demais colegas aí, uma boa noite a todos. Micael, só um recadinho. O link do certificado está no chat, viu, gente? Não esqueçam. Quem tem muito nome grande, abrevia do meio, viu? Senão não fica legal, ok? Só isso. Micael, parabéns pela sua atitude aí com a estudante, tá? É realmente a gente olhar para as particularidades, e por isso que se fala muito na educação do futuro personalizada. Por isso que eu amo falar sobre geração Z, as gerações. Eu falo muito sobre as gerações de estudantes, né? Falo muito sobre perfil de aprendizagem, sobre múltiplas inteligências. Tem vários testezinhos que dá para pôr os alunos fazer também, para eles se identificarem, porque quando o aluno identifica, olha, eu sou mais visual, eu sou mais auditiva, eles também começam a se entender e eles percebem, olha, o professor está preocupado com a forma como eu aprendo. Micael, parabéns, assim, pela sua atitude, por ser o professor que você é. O fato de você estar aqui já mostra que você é um professor diferente. E não sei se você já usou, mas é porque eu lembrei disso. Teve uma aula que eu estava ministrando que a prof também era prof de matemática. E ela estava com uma turma um pouco menor, eu acho que não era ensino médio. E aí ela falou que colocou todos os alunos para se pesarem, aí todo mundo se pesou, e aí eles faziam cálculos de IMC, fizeram vários cálculos diferentes, e aí comparavam entre colegas. Vamos fazer a idade média da turma, e todo mundo tinha que pôr a idade, várias coisas assim. Que legal, que às vezes a gente não se dá conta, a gente quer ir pelo prático e não envolve os alunos, né? Então, são atividades que dá para fazer. Idade média, peso médio, essas coisas assim, altura média, eles gostam bastante porque envolve eles, né? Aí põe um aluno medir o outro, põe um aluno pesar o outro, essas coisas eles amam. Gente, outro recado. A Beatriz depois bota o WhatsApp lá no grupo, Beatriz, para eles entrarem na sua... Alguns estão me pedindo aqui no particular. Pode botar o WhatsApp, viu? O link do WhatsApp. Eu já vou fazer isso já, para mim não esquecer. Vamos lá, Gil? Pode falar, Gil. Som. Liga o som. Não estamos escutando, não.
Ajeita aí, às vezes é o... Já está lá na comunidade. Vê, fala agora para ver. Eu não estou ouvindo a Giovana. Também não. Dá um F4 aí. Alguém mais, enquanto a Gil está resolvendo ali? Quer perguntar alguma coisa? Quer alguma dúvida? Prof. Jardel colocou: eu uso a IA para provocar, mas não abro mão na massa. Tu concorda? Com certeza. Tá? Sempre. Para provocar, para ir lá e dizer, olha, vamos ver o que ela está dizendo, e aí botar o aluno para fazer. É o que eu falei, botar o aluno para analisar se o que a inteligência artificial fez foi correto, tá? Eu vi, sobre agora estava muita questão do Enem e as redações, né? Aí teve um professor que os alunos fizeram uma redação na mão, e aí depois a inteligência artificial fez, e aí eles fizeram uma análise da inteligência artificial, e ele quis trazer toda essa relação, né? Então, assim, a inteligência artificial tá para nos ajudar, mas ela, assim, as pessoas que dão o comando, quem analisa, jamais vão ser substituídas. Então, você botar o aluno para executar é a melhor forma de ensino e aprendizagem. Tem uma outra frase que eu gosto muito, tá, profs? A forma como a gente aprende não mudou. A aprendizagem não mudou. O que mudou são as ferramentas para a gente ensinar. Que veio a tecnologia. A gente não tinha início dos anos 2000 tanta tecnologia assim disponível. Quizzes, gamificação, Kahoot, tanto joguinho legal para fazer, que é online, coisa que dá para fazer offline, que tu imprime e faz. Eu gosto muito, por exemplo, de falar... Gente, eu dou aula para o ensino superior. Eu gosto muito de fazer palavra cruzada com as minhas turmas. E eles amam palavra cruzada. Várias aulas eu levo a palavra cruzada. Vamos fazer a palavra cruzada. Eu uso as palavras-chave da minha aula e eu faço toda uma explanação com as palavras-chave. E eles adoram. E tem gente que fala, mas palavra cruzada é coisa de criança. Não, não é. Eu coloco a garotada de 20 anos fazer e eles adoram, eles amam palavra cruzada. Palavra cruzada, as cruzadinhas, que são coisas simples, e eles gostam muito de fazer, muito. A Gio está perguntando como instala a extensão no navegador depois que como faz para puxar as dicas do GPT para os slides, que você falou naquela hora. Tá. Eu acho que é melhor eu mostrar. Pronto, pode mostrar. Que aí vai ser mais fácil. Espera aí que eu vou ter que compartilhar a tela toda, senão ele não vai ir. Tá, então, muito bem, Gil. Você vai ter que instalar uma extensão. Eu vou abrir aqui o meu Google Apresentações, tá? Vai no Google Apresentação normal, né? Tu vai ter um slide em branco aqui. Vou abrir um slide em branco, tá? Eu coloquei ele como uma extensão aqui, tá? Ó, então eu vim aqui em extensões. É esse aplicativo aqui, ó, Slide AI, tá? Aqui, ó. Slide AI, tá? Da inteligência artificial. Então, é uma extensão. Como é que você acha essa extensão? Daí você vem aqui, ó, gerar slides. Essa extensão é só tu digitar no Google, tá? E você instalar a extensão. Ela vai direto, aí tu abre com a tua conta Google, ela vai direto para o Google Apresentação. Automaticamente ela fica em extensão, tá? Não precisa fazer nada, é só tu procura slide AI de inteligência artificial, né? Aí ele já vai linkar a extensão direto. Aí você vai ali na extensão, vai abrir a extensão, aí tu pode colocar textos, temas, história, né? Pode ter todo o acesso aqui. Aí aqui você digita o teu texto, tá?
coloca o teu texto aqui, você pode selecionar algumas coisas também, tipo o tema do slide, a história, tá? E aí depois, claro, ele não tá com o texto aqui, ó, o meu já tá o tipo de apresentação sempre educacional, depois ele vai dar um enter, tá? E aí, quando você dá... Eu atingi o meu limite do plano aqui, tá? Porque eu não uso muito esse. O que eu mais uso é o Gama aplicativo. Aí você consegue dar um enter, ele cria o teu slide, tá? Ele cria a sequência de slide de acordo com o texto. E aqui você coloca o texto, aqui, digite o texto, você coloca a sequência de slides que o ChatGPT criou. Porque quando você pede para o ChatGPT criar uma aula em slide, ele vai te dar um texto, ele não vai criar o PowerPoint, ele vai dizer, slide 1, fale sobre isso, isso e aquilo, slide 2, isso e aquilo. E aí você joga aquele texto, você só copia, joga aqui e gera a partir daqui, tá? Mas é uma extensão que você vai baixar no Google, nessa forma aqui. Ó. É esse aqui, ó. Tá? Ele já aparece aqui, ó. Instale o slide para o Google Slide. Aí você só clica aqui para instalar, ele já instala automaticamente. Tá? Então, ele já vai com a extensão direto lá no Google Apresentações. Tá? Ele é super simples. Profs, eu uso esse aqui, ó. O que eu mais uso, tá? Chama Gama Aplicativos. Gama App. Tá? Deixa eu abrir. Você vem, aqui tem todas as apresentações que eu criei, tá? Esse é um dos que eu assino. Aí você vai abrir ele, no inicial ele abre assim, você vai em criar a apresentação. E aí, por exemplo, aqui, ó, qual será o assunto, o conteúdo da próxima apresentação? Aí eu coloco aqui, por exemplo, eu quero uso da inteligência artificial na educação. Vamos por cima. Aí você dá um enter. Ele vai te dar os tópicos da aula. Ah, eu não quero aqui como implantar. Eu quero que tu tire. Você consegue tirar, tá? Você tira, ou você mesmo pode incluir os tópicos que você quer. Mas eu vou concordar com esses aqui, tá? Eu dei um comando muito simplório, tá? Eu não falei nada demais ali. Eu poderia te colocar, eu vou dar uma aula para os alunos do ensino médio sobre inteligência artificial. Nananana. Você escreve, e aí um prompt. Eu fiz bem rapidinho só para vocês verem como é que ele cria. E aí ele começa a criar a tua aula. Então, ele está fazendo os slides. Não é uma aula mega estruturada, tá? Mas ele te dá uma linha de pensamento da tua aula e depois você pode implementar com figuras, com tudo isso de material. Tá? Então, ele é realmente uma ferramenta muito legal. É Gamma, Gamma.app. Eu confesso para vocês que, para mim, esse é um dos aplicativos meus preferidos, assim, de inteligência artificial. Gente, ele dá aula, ó. Tá criando todos os slides. Daí eu não posso fechar a tela aqui, senão ele não vai terminar. Mas eu vou mostrar para vocês, ó, o futuro da educação. Tá? Ó, 2030, a IA terá um efeito significativo. 2025, previsão de que 47% dos professores estarão usando inteligência artificial para apoiar o seu trabalho. Muito pouco, isso significa que é uma janela de oportunidade. Quem estiver usando a IA vai estar na frente. Conclusão, muito bem, ele criou a minha apresentação aqui, certo? Eu vou aqui compartilhar, exportar e eu gero um PowerPoint. E aí eu posso editar no PowerPoint no meu computador, porque ele baixa um arquivo. Se eu quero editar aqui, na própria plataforma, eu também consigo aqui com a letra, incluir slide, tirar slides, é possível. Tá? Então, tem muita coisa legal que a gente pode fazer aí com a inteligência artificial. Conseguiram entender como é que funciona os dois?
Já usavam algum deles? Maravilhoso, muitíssimo obrigada. Inovador, inspirador, Bia. Que Obrigada. Esta semana eu usei o Gama, achei maravilhoso. Eu criei, dá a oportunidade de criar site, né, Também, aham. Ficou muito lindo. Acabei de criar minha conta lá já. Novidade é assim, não pode deixar, né? Senão a gente não entra. Como a Beatriz faz, vamos agora, senão a gente esquece. E tem também um outro bem legal, profs, que para nós, assim, que às vezes a gente precisa pegar um artigo, precisa pegar uma fonte confiável, que chama Consensus. Tá? Eu vou pegar o link aqui para vocês. O que é o Consenso? Ele é um aplicativo de opinião científica. Ai, que não está querendo abrir aqui, peraí. E que é um aplicativo de opinião científica, tá? Ele busca por pesquisas. Você dá... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É mais fácil, né? Ó, esse site aqui, Consensus, tá? Ele é em inglês, obviamente, eu vou pôr tradutor aqui para vocês entenderem. Ele é um mecanismo de pesquisa de inteligência artificial para pesquisa. Ou seja, por exemplo, o uso da inteligência artificial em educação e saúde. Eu coloquei em português, você dá uma busca, não precisa nem criar conta, tá? Ele vai me buscar artigos científicos sobre esse conteúdo, ó. Aqui, se você pôr termos em inglês, ele é muito mais assertivo, tá? Porque ele é americano, esse aplicativo. Você vai em filtro, você coloca o ano que você quer, você consegue colocar o tipo de estudo, se é uma revisão que você quer, se é um case report, se é um estudo com animal, estudo com in vitro, em laboratório, um estudo observacional, você seleciona qual você quer. Então, assim, ó, ele é muito bom. Porque às vezes a gente quer, eu quero levar um artigo para os meus alunos, eu quero levar alguma coisa diferente. Esse site, ele junta tudo que tem na internet e nos dá. Quando eu clico em cima aqui do link, né? Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma outra aba agora. Ele já abre o artigo, tá? Então, isso é legal a gente mostrar para os alunos como é que eles buscam de uma forma fácil, porque o PubMed, Cielo, as outras ferramentas acabam sendo mais difíceis, não tem todos os artigos, e essa é uma ferramenta super fácil de inteligência artificial, tá? E que a gente pode utilizar muito no nosso dia a dia. Pergunta, saída? Gente, alguém quer fazer pergunta? Agora meu som está saindo? Ah, tá. Agora tá. Agora saiu. Quero agradecer muito, Bia. Foi excelente essas dicas que você deu, selaram aí, né? Eu já usava o Gama, acho ele excelente, faz o trabalho do nosso professor assistente, né? Aí é só dar uma limpadinha depois, né? Afinar, mas ele traz ideias excelentes. E essa outra dica do Slides IA também, muito legal, não conhecia. Muito, muito obrigada. E a do Consensus, então, fora de série. Né? Pois é, olha, aqui estão só elogios para você, viu, Bia? Obrigada. Eu pensava que sabia, e agora é que ele está sabendo. E realmente a Bia estuda muito, gente. Ela faz cursos internacionais para aprender. Ela foca em inteligência artificial. Ela é muito boa nisso aí. Porque ela fez. Eu, apaixonada, eu assisti uma live dela e já convidei, não foi, Bia? Já fui. Foi. Na hora, ela aceitou. Olha aqui, ela está aqui com a gente. E ela entre na comunidade dela, é muito legal. Ela fala muito de IA. Sabe? Ela tem uma comunidade legal. E é sozinha, viu? Ela é sozinha lá. Aqui tem 4, né? Sobre a comunidade, Bia, o pessoal está perguntando. Já botou no grupo. São segunda-feira, às 10 horas, e elas ficam gravadas ou não? Sim.
Eu, toda segunda-feira, eu lanço o link, eu lanço o tema, tipo, no domingo, assim, olha, mas quem já é ativo, sabe que toda segunda tem algum tema sobre educação. Agora eu estou bem na pegada de inteligência artificial, porque eu estou estudando muito, eu já quero contar para todo mundo. Então, gente, o dia que eu vi o Gama, que para mim, eu fiquei sentada na cadeira, eu falei, não é possível. No mesmo dia, assim, de meio-dia, eu já chamei, meu Deus, pessoal, olha isso aqui, o que faz os meus colegas, né? Que sim, eu acho que a gente aprende muito quando a gente compartilha, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, toda segunda-feira, às 10 da manhã, tem a aula, né? Pelo Meet, aí eu mando o link lá na comunidade, eu gravo, e aí depois eu subo no YouTube. Então, também dá para acessar lá no YouTube algumas aulas. Lá no YouTube, eu vou pôr o link aqui. Eu mando o link também depois no grupo, acho que é melhor, né, Marina? Já botei aí. Já botei. Ah, tá, beleza. O link do YouTube, Marina. Ah, também. Isso. Eu boto lá, a Bia bota lá. Sim, porque ele tem as aulas gravadas, só que de qual é o grande diferencial? Que às 10 da manhã a gente bate um papo. Eu converso, tiro dúvida, a gente chora, grita, fica feliz, que é um bate-papo, né? Então. Essa é a melhor parte, mas segundo às 10 eu estou em sala de aula. E aí depois fica gravado, e daí no gravado só vai o compacto, né? Show. Aí. Gente, Bia, só gratidão, né? Aí o povo tá tudo assim, apaixonado. O Marcos não falou, tá calado. O André, tô estranhando esses meninos, que eles são tão arredios, né? Mas só a gratidão, né? Assim, o pessoal, entrem, vocês vão gostar da aula dela, muito boa, Bia, adorei. Aprendi muita coisa com ela também. A gente faz aquela coisa, a gente gosta, a gente pensa que sabe, mas ela está estudando a fundo. A gente tem tanta coisa para estudar, e quando a gente acha uma pessoa que foca naquilo, é muito bom, porque ela ensina delicadamente. Gente, IA hoje parece que não é o IA. Ela ensinou com tanta propriedade, assim, delicadamente, foi falando, e a gente foi aprendendo, assim, simples, né? Então, o bom é isso. Sigam elas. A Lúcia quer falar. Pode falar, Lúcia. Bom, antes da minha pergunta, te agradecer por ter humanizado também esse momento, né? E que você realmente traçou aí o perfil de nós, professores. É assim mesmo, é olhar no olho do nosso aluno e perceber que ele está passando por alguma dificuldade, né? Eu tive algumas experiências, como a que você relatou aí. Mas a pergunta, Bia, você tem artigos publicados sobre inteligência artificial? Ainda não tenho artigos publicados, tá? Mas eu já escrevi alguns, e olha, eu vou compartilhar aqui agora, ninguém sabe ainda, tá? Eu estou entrando no pós-doc com inovação pedagógica, onde a gente vai trabalhar a inteligência artificial. Tá? Então, olha, é super novidade, realmente não... Ninguém sabia dessa informação. A Silmara está aí de prova, porque eu sei que a Silmara me acompanha bastante também, e realmente compartilhando com vocês aí. Então, a partir de fevereiro, na verdade, né? Em janeiro já começa, mas a partir de fevereiro terei essa caminhada aí voltada para isso. Vai ter mais coisa, olha, tá vendo, gente? O pós-doc, inovação, ninguém segura ela, né, gente? Vamos embora atrás dela. Obrigada, gente, por estar aqui. Olha, ninguém quer sair, é sexta-feira. Quando é coisa gostosa, um papo legal, uma aula maravilhosa, né? Essas dicas deliciosas que você deu para a gente hoje, Bia, só gratidão, né? Então, gente, muito obrigada por esse carinho com a comunidade Prof. Ajuda Prof. Sempre vocês aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira é sextou. Então, muita gratidão a gente. Você quer falar de alguma coisa? A Andressa está aí? Quer falar, Andressa? Só agradecer. Parabéns, Beatriz. Foi excelente. Walter, mostre sua carinha aí, dê um oi. O Walter é um dos nossos próximos palestrantes, um excelente biólogo,
um excelente biólogo que vem aí com um tema muito curioso para a gente. Qual que é o tema da palestra mesmo, Walter? O título da palestra, né? Porque o tema é educação ambiental, a pessoa está aí há quase 40 anos dando aula de educação ambiental, então é super, super pioneiro aí com educação ambiental escolar. Olá, boa noite. O tema vai ser aprendizagem do olhar e da escuta. Árvores que falam, né? Isso, nós vamos falar um pouquinho das árvores. Legal, Walter. Dia 8, né? Isso, dia 8. 15 dias. Estão convidadíssimos, pessoal. Temos novidades, né? O canal não para. Gente, muito obrigada, boa noite, um bom final de semana, recheado de novidades. Vamos lá trabalhar, porque o professor só trabalha, né? Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau.